Bem-vindos, primeira série, à nossa quarta aula de normalização e legislação aplicada à segurança. Nessa aula a gente vai abordar o aspecto da legislação em referente à atuação, né, com relação a esse profissional, e a gente diz que atualmente para exercer qualquer profissão é indispensável estar bem informado e atualizado, segundo a própria legislação, né, a consolidação de leis trabalhistas. Aí a gente fala das leis, né, que o surgimento foi em janeiro de 1942, que o presidente então Getúlio Vargas e o ministro do Trabalho Alexandre Marcondes Filho trocaram as primeiras ideias sobre a conveniência de fazer uma consolidação das leis de trabalho. A ideia inicial era criar a consolidação das leis do trabalho. E o que é a consolidação de leis trabalhistas? É a legislação que rege, né, a relação de trabalho individuais ou coletiva. Né? Seu objetivo é unificar todas as leis trabalhistas praticadas no país. A gente está falando aqui, né, Brasil. A CLT é chamada de consolidação de leis trabalhistas ao invés de Código das Leis Trabalhistas, porque seu objetivo foi apenas reunir a legislação trabalhista que já era existente na época. Então, reunindo-se né, deu o seu nome, não poderia receber a denominação código, por não se tratar de um direito novo, apenas de uma reunião consolidadora. Então, por isso, leva-se o nome de consolidação de leis trabalhistas. Aí a gente vai abordar, então, o aspecto de contrato de trabalho. Qual é esse conceito legal de contrato de trabalho? É o acordo expresso, né, correspondente à relação do emprego entre o empregado e o empregador, na qual o primeiro se compromete a trabalhar para o segundo, que vai, de fato, pagar a ele, né, dar uma remuneração que em relação ao salário. Nas modalidades, né, de contrato expresso, tácito, contrato de trabalho por um prazo determinado, ou seja, eu te contrato para prestar serviço à minha empresa por 6 meses, por 1 ano, até 2 anos, isso já é pré-determinado. Contrato de experiência, né, que é quando a gente adentra um espaço laboral e aí a gente tem aí 45 dias de experiência por lei. Né, após esses 45 dias de experiência, você não se adaptou ou a empresa não se adaptou à sua função em relação às metodologias aplicadas, então sim é rompido esse acordo, esse contrato de trabalho. Contrato de trabalho por tempo indeterminado, então você adentra uma organização e permanece por um tempo indeterminado, até quando o seu serviço durar ou até quando a organização achar que deve permanecer com você em seu interior, tá? E o aviso prévio também, que é um contrato dentro dessas modalidades. Contrato tácito são aqueles que são ajustados, tá, verbalmente. Então ocorre quando alguém presta serviço não eventuais, né, e sobre a dependência deste mediante a um salário, muito embora não se tenha partes envolvidas, tá, externando de forma explícita e clara esta vontade. Já o contrato expresso, ele diz que é o seguinte: é aquele em que as partes estipulam as condições da prestação de serviços de forma clara, podendo ser, né, celebrado de forma verbal ou por escrito. E a gente tem os contratos com prazo determinado, é quando ele tem início, meio e fim. O contrato por prazo determinado, tá, estipula o término inicial do trabalho até o final. Aliás, estipula o termo inicial do trabalho e até o termo final do mesmo. O empregado inicia num período, então eu vou te contratar no período de junho a julho. Então você inicia no mês de junho e tem um prazo determinado, que é o final de julho, para entregar essa obra ou para entregar este serviço. E o contrato de experiência, Roberto? Ele é uma modalidade de contrato por prazo determinado, cuja finalidade é a de verificar se o empregado tem aptidão ou se ele está preparado a exercer a função para a qual foi contratado. Por isso que existe o período de experiência de 45 dias, como eu falei para vocês anteriormente. E o contrato de trabalho por obra certa? O contrato de trabalho, né, por obra certa é também considerado uma modalidade de contrato por prazo determinado em que o empregado é admitido para trabalhar enquanto a obra durar. Ou seja,
Lembra que eu comentei com vocês? Eu vou pegar uma obra que vai se iniciar em janeiro de 2021 e ela vai até novembro de 2021. Então, dentro desse período de janeiro a novembro, você estará contratado. Contrato de trabalho por prazo indeterminado, não existe período pré-determinado, tá? Não existe. Então você adentra a organização, adentra a empresa e lá permanece por tempo indeterminado, até quando a organização, né, precisar dos seus serviços, precisar da sua função dentro da organização. E o aviso prévio, né, é dado ao empregado quando o mesmo decide rescindir o contrato. Assim, o aviso prévio é considerado uma maneira de notificar o empregado ou o empregador da sua saída do serviço, da sua saída daquele ambiente laboral, da sua saída da empresa. Dentro das mesmas características, a gente já aborda aí a jornada de trabalho que tem, né, o empregado que permanece em seu local de trabalho ou à disposição da empresa e é considerado sua jornada de trabalho, sua duração, que não poderá ultrapassar 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Tá certo? Tranquilo? O período de descanso, isso varia muito de acordo, né, com as organizações, em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda, né, 6 horas. É obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, por isso que a gente tem aí a hora de almoço. E com relação ao vale transporte, né, que constitui um benefício que o empregador antecipará ao trabalhador para a utilização efetiva de uma despesa de deslocamento, residência, trabalho, trabalho, residência, tá certo? Lembrando que no final desse material para vocês existem os exercícios e lembrando também, vocês não podem deixar de anotar os questionamentos, as dúvidas para que posteriormente a gente possa, né, sanar cada uma delas. E Roberto, e agora e as férias, né? Com relação a férias, o direito a férias anuais remunerada é garantido a todo trabalhador, ou seja, qualquer pessoa regida CLT tem direito a férias, tá? Esse período de descanso e lazer é concedido ao cidadão após um ano, ou seja, eu só posso tirar férias após 12 meses trabalhados. Aí no ano seguinte eu terei férias. Então, se eu entrei aí em 2021, só em 2022 eu poderia então tirar um mês de férias. E o abono aí, né, pecuniário? É facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito a abono, né, pecuniário. O valor da remuneração que lhe será, né, que lhe seria devida nos dias correspondentes. Segundo o parágrafo 1º, o abono de férias deverá ser, né, requerido até 15 dias antes do término do período, tá, aquisitivo. Ou seja, eu preciso sinalizar à minha empresa que eu desejo tirar férias naquele período. E aí a gente fala do 13º salário, né, que é extra, é oferecido ao trabalhador no final de cada ano, calculado com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria do cidadão. O pagamento da gratificação ao trabalhador não aposentado é feito em 2 parcelas. Tranquilo? A remuneração, desculpa, salário mais adicionais. Então a gente tem aí salário mensal, é uma, tá, contraprestação direta do serviço, devido à paga diretamente pelo empregador, equivalente às horas trabalhadas no mês, de acordo com a jornada de trabalho contratada. Ou seja, nós entramos numa empresa para trabalhar 8 horas diárias, né? Então, eu não posso exceder as 8 horas diárias dentro do próprio contrato. Haja visto que, a não ser que eu tenha um acordo em relação ao meu funcionário, ao meu colaborador. Então, nós vamos acordar. Então, aí a gente já estipula as horas extra. Então, se eu trabalho de 7 da manhã às 5 da tarde e eu vou precisar sair às 7, eu tenho aí, então, quantas horas extras? E isso vai contabilizando, tá? Os adicionais de hora extra, como eu falei para vocês, né, anteriormente, é o tempo do trabalho, é o tempo trabalhado além da jornada normal do empregado. Ou seja, foi o que eu disse, eu trabalho 8 horas de 7 às 5 e eu precisei sair às 19 horas, então eu tenho aí 2 horas, tá, extras com a minha organização.
E aí a gente entra dentro dos adicionais noturnos, né, que é a jornada de trabalho que acontece entre as 22 até as 5 horas do dia seguinte. Isso é o caso do trabalhador noturno, tá bom? Os adicionais de insalubridade, que aí a gente vai aprender um pouquinho o que são esses adicionais de insalubridade e periculosidade, que é uma atividade insalubre a qual o meu colaborador está exposto. E sem contar que se ele está exposto a um ambiente insalubre, com certeza ele terá aí então os adicionais de insalubridade e periculosidade, tá? E esses adicionais, a gente vai ver mais à frente qual, qual o valor estipulado e qual o período para estar exposto. Aí a gente fala do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que tem o objetivo de auxiliar o trabalhador caso esse seja demitido em qualquer hipótese de encerramento da relação, tá, de emprego. O INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, que é o órgão do Ministério da Previdência Social ligado diretamente ao governo. E o seguro-desemprego, que é uma assistência financeira temporária ao trabalhador demitido sem justa causa. Ou seja, eu preciso ter o desligamento da empresa sem nenhuma justa causa. Se eu tiver algum tipo de justa causa, eu não tenho direito a esse seguro, a essa assistência financeira. No mais, quero agradecer aqui a vocês, tá? A presença, a participação. Lembrando que esse material estará disponível também no nosso ambiente virtual de aprendizagem. As dúvidas que vocês tiverem, eu sempre estou falando com vocês, né? Parece até que a gente está sendo repetitivo, mas é para lembrar mesmo que vocês tenham dúvidas, anotem as dúvidas de vocês, os questionamentos, para lá nas nossas aulas no ambiente virtual a gente troque uma ideia, a gente esclareça as dúvidas, tá bom? E lembrando que também existem os exercícios desse material, tá certo? No mais, quero agradecer aqui a vocês, a presença de todos, tá? Bons estudos e fiquem aí na paz.